com a nossa apostila aqui, infelizmente. Eu postei ela no grupo, tá? Quem tiver com o celular e quiser acessá-la, né, pode acessar. Aliás, eu vou precisar desse celular aí. Senta com alguém, por favor. Porque o meu celular está gravando e eu não vou conseguir acessar por aqui. Então, graça e paz, igreja, boa noite. Abre o seu celular aí, deixa a palavra do seu lado se você puder. Porque eu quero conversar hoje com vocês a respeito do que nós estamos conversando. Nós vamos entender sobre a manifestação do reino de Deus. E eu quero que vocês abram comigo, se você tiver com a sua Bíblia no seu colo, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, lá no versículo, deixa eu ver, acho que é o verso 14. Lucas 11, 14. Isso. Diz assim, ó. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, eles pegam os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu? Porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por que expulsam os vossos filhos? Pois eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo reino de Deus, que é o nosso assunto hoje, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem amarrado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a barriga ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então é em cima disso que nós vamos conversar hoje. Se você tem o estudo aí, né, eu quero ler com você aqui. Ele diz para nós o seguinte, né, que Yeshua estava expulsando um demônio mudo. E quando o demônio saiu, né, o mudo falou. Então, na verdade, aqui a letrinha é bem miudinha, né? Primeiramente, eu não vou acompanhar aqui não, mas depois vocês acompanham o estudo. Eu vou ministrar daqui porque a letrinha é muito miúda aqui. Mas era bom vocês verem também, né? A gente pode falar disso depois pela apostila, a gente faz um outro momento depois, tá? Mas eu preciso falar sobre isso aqui. O que acontece? A questão é que Jesus agora ele está trazendo o quê? O reino de Deus sobre as pessoas, é ou não é? E como é que ele anuncia isso? Lá no versículo 20, ele fala assim: se porém eu expulso demônios pelo certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aqui eu quero mostrar, porque eu vou entrar direto aqui no trechinho que eu deixei aqui, porque hoje, quando Jesus falava assim, é chegado o reino de Deus sobre, por que era sobre? Né? Se mais para frente ele vai falar que o reino de Deus não é de visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, quando Jesus chegou, era porque o Espírito estava sobre ele, lembra disso? Nós já falamos. O Espírito, quando Jesus veio à terra, era sobre ele. Quando ele leu Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Lembra? As boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Você lembra desse texto? A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Ele leu Isaías 61. Então, quando ele leu isso, o Espírito estava sobre. Por quê? Porque ele ainda não havia sido crucificado. Assim como veio sobre Davi, como veio sobre Sansão no Antigo Testamento, o Espírito veio sobre a pessoa ali.
E era dessa forma que Jesus recebeu o Espírito ali. E o que aconteceu? Quando ele foi crucificado, que ele rendeu o Espírito, no dia da sua ressurreição, o Espírito adentrou nele, porque o véu havia sido rasgado. A carne de Cristo havia sido rasgada pela cruz completamente, e o Espírito se apoderou de Cristo e se fundiu a ele. Agora começou a haver a unidade, e o Espírito agora em Cristo já não envolvia mais alma vivente, que era a descendência de Adão, né, um homem comum, mas o Espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro Adão foi feito com alma vivente, o segundo, Espírito vivificante. Então, quando Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou, o Espírito ressuscitou ele de dentro para fora. Aí já não tinha mais a ver com a morte física, agora com a ressurreição eterna, porque o Espírito foi ressurreto. Então, a partir desse momento, agora o homem é restaurado de dentro para fora. É chegado o reino de Deus sobre vós. O lance é que o reino de Deus estava vindo por ele, mas qual reino se opunha a ele? O reino das trevas. Ele está falando aqui, porque os invejosos falavam o seguinte: você expulsa demônio por Beelzebul. Por quê? Porque Jesus estava causando inveja nas pessoas ali, porque os próprios discípulos, esses fariseus aqui, eles também expulsavam demônios. A história aqui não fala no relato, mas se você for estudar a parte histórica, os discípulos também faziam isso desses fariseus. Aí eles, movidos de inveja, falaram isso. Aí Jesus chega e fala para eles: se eu expulso demônios por Beelzebul, por que expulso os vossos filhos? Ou seja, ele já colocou ali que a acusação que eles faziam era falsa, porque Jesus sabia do que eles faziam. Então qual que é a condição ali? O reino é chegado, mas se é chegado o reino, havia um outro que se lhe opunha. E qual era esse reino? Verso 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança os seus bens. Então esse é o que guarda a casa. Qual é a casa? A casa é o homem, porque a casa é onde? Sai do homem. Então a casa ali é o homem. Olha só, 22. Sobrevindo porém o mais valente, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Aqui é interessante, porque como Jesus fala de modo alegórico, né, ele começa a representar uma situação a partir de outra, nem sempre fica claro, porque a gente nem sempre está com a mente esclarecida no Senhor. Então o que a gente entende nesse tempo? Que Jesus está falando o seguinte: ele fica na casa. A casa é onde? É no homem. Agora esse valente, ele controla o homem por onde? É pela vontade. Pela vontade. É pela mente, mas aonde está o centro da habitação do inimigo? É na vontade do homem. Por isso que Jesus não entregou a vontade dele, lembra? Parece que Jesus entregou a vontade dele. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, as nossas vontades, elas são guardadas por demônios. É ali o casulo, a base de operação, é na vontade. Ah, hoje eu estou afim, hoje eu não estou. Ah, hoje eu quero, hoje eu não quero. E a questão é sempre a palavra de Deus que é reta. Quando Jesus teve vontade de fazer o contrário, ele entregou. E é aí que está a libertação verdadeira. Então o reino de Deus veio sobre Jesus para que viessem sobre os homens. O que acontecia? Os homens ainda não podiam se converter porque Jesus não havia sido crucificado. Mas os sinais apareciam. Sinais da natureza, sinais de cura, de libertação, de ressurreição de mortos, de curas e várias coisas. É ou não é? Então, aqui é que está a situação. Olha, 22. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Olha que interessante. Quando você faz um paralelo com a armadura de Deus, qual é a armadura de Deus? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias do evangelho, escudo da fé e espada do Espírito. Não é isso aqui? Agora vamos separar as palavras das partes. Salvação, justiça, verdade, paz, fé e a espada do Espírito. Vocês conseguem entender isso? Capacete, salvação, couraça, justiça, cinto, verdade, escudo, fé. O que mais que eu falei aqui? Capacete, salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias do evangelho, da paz, a fé e o Espírito. Então eu só separei a parte da armadura da convicção correspondente. Então note que a armadura de Deus ela é composta de convicções.
Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então veja que a armadura da fé, ela envolve convicções, ela não envolve apropriação de palavra. O que é apropriação de palavra? Deus me reveste de armadura, Deus me faz isso, Deus me faz aquilo, Deus até faz. Só que o que Ele quer te dar é um tesouro eterno de convicção, porque a armadura, ela faz parte de você. O que Paulo em Efésios 6 ele fala, revestidos. O que é revestir? É você vestir uma vez e vestir de novo, e de novo. Por quê? Porque sempre vai tentar algo tirar essa veste, que é o que? A guerra contra os principados e potestades. O que é isso? O diabo vai tentar colocar de volta a armadura que Deus tirou de você. E qual é essa armadura que ele está falando aqui? Ó? Olha o verso 22. Sobrevindo, porém, mais um valente do que ele, vence e tira-lhe a armadura que confiava. O que é a armadura que confiava? Qual é a oposição da verdade? Mentira. Ou seja, verdade é a palavra de Deus, mentira é tudo que Deus não disse. Paz, qual é o oposto de paz? Confusão, guerra. É ou não é? Então dentro de você vai haver isso aqui, quando você não está ouvindo a voz de Deus. O que mais? Fé, qual é o oposto de fé? É incredulidade, é você pegar uma coisa e confiar só no que você faz. Você não confia em Deus, você confia em você. Vocês conseguem entender qual é a armadura aqui? A armadura então puxa totalmente o pensamento do homem para o homem, e é aqui que o valente guarda a casa. Por quê? Porque o valente ele influencia a pessoa que está sob essas vontades, de modo que ela pense que é a leitura, e ele vem o quê? Expulsa o demônio para que a casa fique vazia. A casa vazia pode ser resgatada pelos despojos. O que são os despojos? Pensamentos, vontades, sentimentos, porque o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Irmãos, isso aqui é poderosíssimo. O reino de Deus, quando Jesus fala pelo dedo de Deus, ali, a palavra dedo não é dedo literal. Assim, tipo assim, Deus abriu o dedo na pessoa ali. Mas ali é uma expressão do poder de Deus. Porque o dedo, irmãos, a primeira menção de dedo na palavra de Deus está lá em Êxodo. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Você vai chamar atenção. Êxodo, presta atenção, Êxodo, abre comigo se você puder. Êxodo capítulo 8, lá no verso 19. Quando Moisés estava julgando o Egito, né, quando Deus mandou Moisés julgar o Egito, chegou uma hora que os magos conseguiam fazer os milagres, né? E aí, Êxodo 8, 19. E aí no começo os magos acompanhavam, né, os mágicos lá do Egito. Só que chegou uma hora, olha o versículo 16, ó, Êxodo 8, 16. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne piolhos em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo, com suas ciências ocultas, para produzir piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Olha que coisa interessante aqui. Então, quando que é o dedo de Deus aqui? É quando Deus começa a exercer juízo sobre combater. Quando Deus se torna maior do que a capacidade de conhecimento humano e o conhecimento oculto de fazer igual. Então aqui Deus está confrontando poderes. Aqui Deus está pegando e julgando não só os homens do Egito, mas os demônios também. Imagina que Deus falou, hoje que eu pego todo mundo. E passou a patrola lá na terra do Egito. Então o povo falou, isso aqui é o dedo de Deus. Só que o dedo de Deus, irmãos, é algo que você precisa entender, que tem muito mais do que simplesmente o poder. Lá no verso 18, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Êxodo 31, verso 18. O que mais que Deus fez com o seu dedo? Olha só. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então olha só, que Deus usa o seu dedo para escrever as leis.
Vocês estão entendendo? Então veja, o dedo de Deus, ele vem para fazer o quê? Trazer juízo e para escrever leis nas tábuas de pedra. Vocês estão entendendo aqui o raciocínio? Então agora, vai comigo. Jeremias capítulo 31. Lá para frente. Lá nos profetas lá. Jeremias capítulo 31, lá no verso 33. 31. Jeremias 31, 33. Amém? Diz assim, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei. O que é isso aqui? É uma profecia sobre a nova aliança. Quando que isso aqui é mencionado? Lá em Hebreus. Vocês lembram? Lá em Hebreus, capítulo 8, abre comigo lá, vamos lá. Aí vocês vão entender porque eu estou falando isso. Hebreus, capítulo 10, 9 também, ó. Não, 8. Hebreus 8, 8, olha só. E de fato, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão. Olha a ligação com o Egito aqui, ó. Olha a ligação com o Egito aqui. Nós lemos que o dedo de Deus estava executando juízo no Egito, é ou não é? Depois, o dedo de Deus escreveu as tábuas da lei. Aí Deus está trazendo agora uma aliança, que seria o quê? A nova que viria no futuro em Cristo. E agora em Hebreus, a consumação da aliança como um fato e um efeito. Ou seja, Deus agora está fazendo isso nos corações. Então eu estou dando para vocês um pano de fundo das Escrituras. Nós estamos caminhando em linha reta aqui, para você entender o raciocínio completo. Então olha só, verso 9: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Aliança depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, para que Deus seja o meu Deus e para que eu seja povo dele, o que tem que acontecer antes? A lei e no coração. Então, se Deus, pelo seu dedo, não traz o reino para a sua vida, não julga você e os demônios que estão sobre a sua vida, Deus não tem como escrever o reino no seu coração. E o que é isso? Colocar as leis na mente e no coração. Não dá. É por isso que precisa de libertação. As coisas são feitas pelo dedo de Deus. A hora que Jesus faz assim, que ele aponta para expulsar, ali ele está falando com o homem e com os demônios por trás do homem. O reino de Deus chegou. Rapa fora da casa aí que acabou para você. Sai fora daí. Você perdeu. É isso que Jesus está falando ali. E você vai entender que... Olha o que ele fala, 11: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem mais cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia dos seus repetições para trás. Isso não é coisa exclusiva da igreja. Isso aqui é para todo Israel, é para todo o povo que Jesus vai salvar. Isso aqui não é uma exceção exclusiva de judeu, de hebreu. Então é aí que está a falta da igreja hoje. Quer separar a lei da graça, quer achar que Deus já perdoou e é só isso. Então Deus, ele põe o dedo e fala: hoje é chegado o reino de Deus. Então em nome de Jesus ele vai julgar a nossa vida. Ele vai expulsar os demônios. Então é para isso que nós fomos chamados. Jesus, antes de mandar o pessoal, né, ir com a grande comissão, pregar o evangelho para todo mundo, né, a toda a criatura, ele chegou e enviou os 70 para expulsar demônio. E ele falava assim: ó, eu via Satanás caindo dos céus. Então, o evangelho se não expulsa demônio. Cadê os demônios que tinha antes? Não tem mais. Então, não, pastor, eu sou crente, não tem demônio. Vai nessa. Vai nessa. Então, o lance é que nós precisamos praticar a libertação conosco.
Porque o exemplo de Israel, no Antigo Testamento, é para nós as batalhas espirituais do Novo. Eu preciso me arrepender, porque se eu não confesso, o demônio fica de estimação para mim. Por quê? Porque eu não quero largar o pecado, o demônio fica lá dentro e me controla. E aí o que acontece? Tem hora que ele me pega e me solta, tem hora que ele me pega e me controla. E aí, como é que eu faço? Então, quem confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Por isso é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, é tempo de adentrar na aliança. Jesus é a porta, Ele é o sangue do Cordeiro que livra você e eu da ira vindoura. A ira vindoura, ela não é somente as pragas, mas tem um inferno depois. Então, um dos cavaleiros do Apocalipse se chama Morte e Inferno. É o único que tem nome. Se eu não me engano, é o terceiro. Por quê? Porque é levado uma grande remessa de pessoas. Se eu não me engano, é o quarto da terra, que está na profecia do Apocalipse, capítulo 6. Pode olhar lá depois. Então, o lance é que Deus agora está preparando a terra para a vinda do Messias. Vai haver um avivamento e vai haver o quê? Uma grande colheita. Só que depois o bicho pega. Agora ainda não está pegando, que nem muita gente pensa, ainda não chegou o pegar. Mas é tempo que Deus está preparando a igreja para levantar. Deus está colocando isso para o povo se quebrantar. O povo não entende. O povo quer repreender demônio, não tem discernimento. Não é demônio, é Deus, vai se arrepender dos pecados. Pega os 10 mandamentos lá, como já foi orientado para nós, vamos lá, nos arrepender. Não, Satanás não vai impedir a igreja. Que igreja? Aqui a questão é que o dedo de Deus, estou construindo o pensamento de vocês. Começou julgando no Egito, depois Deus, as tábuas da lei, não foi? A nova aliança, agora Deus quer escrever aonde? Dentro do coração. Vamos comigo, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Ezequiel 36. Abre lá. Nossa, vem tanta informação na minha cabeça aqui que eu não sei nem o que eu falo para vocês. Ezequiel 36. Logo depois de Jeremias aí, você vai achar. Ezequiel 36, olha o versículo 24. Aqui está falando da restauração de Israel aí. Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ou seja, a palavra, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e darei coração de carne. Olha que interessante, coração de pedra e coração de carne. Antes Deus escreveu em pedras, agora é nos corações. Está aqui, ó. Deus escreve hoje ali nos corações, não é mais em tábua de pedra, não. Então vamos continuar comigo, 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então só aqui já está bom. Então você vê que mais uma vez, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando eu fizer isso com vocês? Antes não. Então não é questão de chamar Deus de Senhor, de Pai, disso, daquilo. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é o primeiro mandamento? Que a gente ame a Deus com toda a força, alma e entendimento. Não é isso? Então, se vocês me amam, então não é do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Ah, Deus, mas e se acontecer isso? Irmão, a palavra está clara, né? Ah, mas e se eu perder isso, se eu perder aquilo, se eu perder aquilo outro? A palavra está clara. Você se acerta com Deus. O que eu não posso é pensar que Deus vai ignorar, vai passar um pano, tadinho. Né? Tadinho era do filho dele, que não precisava passar o passo, ele passou. Nós temos a misericórdia dele de sermos salvos. 2 Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2, no 3, fala em 2 Pedro, fala assim, ó, se é com dificuldade que o justo é salvo, imagina o ímpio. Então eu não quero deixar você pensando que não tem jeito, porque tem jeito para a sua vida. Você aqui, ó, 1, 2, 3, não dá 10 aqui dentro. Está ouvindo isso? Quantas igrejas com 5 mil, 10 mil e fora nem sonham com o Senhor? Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta.
E às vezes a gente quer ser usado, quer isso, quer aquilo, mas não conhece nem a verdade para apresentar, porque a verdade nem a minha vida mudou. Como é que vai mudar do outro? Está cheio de gente que não tem falado e está tentando servir a Deus. E não é assim. Porque Deus ele é servido no Espírito. Você sabia que o serviço a Deus é no Espírito? Mas agora, volta para o poder de Deus lá, Lucas 11:20, onde nós estávamos. Então veja, quando Jesus fala assim, é chegado o reino de Deus sobre vós, ele está dizendo o quê? Que agora o valente perdeu a casa. Agora quem vai acessar o coração do homem é Deus. Então há uma guerra de choques. Aí Paulo define isso de modo clarinho, quando ele fala assim, Gálatas 5:16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para quê? Para que porventura não façais o que seja do vosso querer. A disputa é pela vontade. É pela vontade. Então, eu faço o que eu quero, eu não faço o que eu não quero. Isso é demônio que está por trás. Então, quando a gente não entende essas coisas, a gente pensa que somos nós. E aí o que acontece? Começa a dar tristeza, porque eu não consigo mudar. Começa a dar insegurança, porque parece que nada não dá certo, porque parece que ninguém me ama, parece que isso. Aí começa um outro tipo de entidade para gerar um pensamento que vai se unir a esse que você já tem. Aí você pensa, pô, já não consigo obedecer, agora eu não consigo mais nada mesmo. Não é, a questão não é o que você é, o que você não é. A questão é que Deus fez uma nova natureza e quer chamar você ao arrependimento hoje. Ele quer que você seja salvo, Ele não quer punir você, Ele quer salvar você. É para salvar, não é para você, meu Deus, e agora? Já era para mim, não, tem jeito sim. Deus avisa que Ele ama, quem não ama não fala nada não. Lembra sobre a ira de Deus? Quando Deus quer se virar com uma pessoa, Ele não fala com ela. Mas aqui Deus tem colocado uma pessoa para falar com você. Então, o que acontece? Não tem coisa melhor na terra do que um profeta vir te corrigir. Porque quando vem, porque Deus lembrou de você lá em cima para corrigir ele. Porque Ele eu não quero que se perca. Corrige ele. Então Deus, antes de julgar, Ele manda o profeta. Está avisando, está avisando, está avisando. Daí você vê, passa um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, não aconteceu nada. O profeta não é de Deus. Daqui a pouco vem um negócio e pum, pega de uma vez só. Você não sabe nem onde veio a carreira, a placa, nem anotou a placa. Aí fica chorando, achando que não aconteceu, que tem injustiça, porque você sempre faz tudo certo, porque é isso e aquilo, mas em diante de Deus, como é que você está? Deus disciplina. Então nós somos amados por Deus e o Senhor tem amor por nós. Então o que eu quero mostrar para vocês? É chegado o reino de Deus, verso 20. Se porém, Lucas 11, verso 20. Se porém eu expulso demônios por Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Bem armado, guarda a sua própria casa, fique em segurança os seus bens, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence e tira-lhe a armadura, em que confiava, e lhe divide os espólios. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Agora, esse verso 23 é tremendo, eu não tinha entendido ele. Mas quem comigo não ajunta, espalha é o seguinte: ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas. Porque aqui, Jesus está sendo acusado do quê? De expulsar demônios por Beelzebul. Então, o que acontece? Jesus chegou e falou: o reino de Satanás, se dividir contra si mesmo, não vai prevalecer, eles vão perder para eles mesmos. Então, não pode ter divisão. Aí Jesus fala: mas se eu expulso pelo reino de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre. Então Jesus colocou direita e esquerda aqui. Aí ele fala: quem comigo não ajunta, ou seja, quem comigo não anda no reino, espalha, está no reino das trevas, é meu inimigo. Não tem morno, não tem meio termo. Ou você está na direita ou você está na esquerda. Centrão é só no Brasil que tem. Estão entendendo o que está sendo dito aqui? Então vamos continuar aqui ao verso 24, nós já estamos caminhando para o fim hoje. Mas nós vamos falar sobre o estudo depois sobre a apostila, que eu não trouxe aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Sabe por que o diabo procura repouso quando sai do homem? Porque ele se cansa de lutar e perder. Quando Jesus expulsa, tem guerra, tem energia. Só que o diabo não aguenta. Por isso Jesus fala: um mais valente do que ele. Porque o diabo está numa chuva e sai. Só que o que acontece? Por que o espírito volta? Porque não houve arrependimento, foi um exorcismo. Exorcismo é libertar, é expulsar o demônio do homem que não se arrependeu. Porque onde a casa do diabo, onde que é a casa do diabo? É no homem, mas em que lugar do homem? Nos pensamentos construídos e chamados hábitos.
Os hábitos são casas espirituais. Você sabia? Jesus fala em João 14, verso 3. João 14, vou ler desde o primeiro. Fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas como é que pode, se Deus é Espírito, ter morada? Pensa. Aí ele vai falar o seguinte. Abre comigo aqui rapidinho. João capítulo 14. Ele vai falar um negócio interessante aqui, ó. João capítulo 14. Olha só, verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí eu te pergunto, Jesus estava onde? Lembra? Jesus estava falando com os discípulos e falando para os discípulos ao mesmo tempo. Onde eu estou, eu vou, mas eu volto, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava na frente deles? Jesus andava arrebatado. Jesus andava pensando nas coisas do alto. Por isso que Paulo chega e descobriu esse mistério e fala: a vossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, do 1 ao 5, você acha isso lá. Então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Paulo chegou nessa dimensão. Então o lance é que você anda na terra pensando nas coisas do céu, porque é o céu que governa a terra, não é a terra que governa o céu. Olha o reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aonde? O reino de Deus não vem de visível aparência, mas está dentro de vós. E se o reino vem, o que acontece? Seja feita a tua vontade. O reino vem antes da vontade de Deus se cumprir. Sem o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não tem vontade de Deus cumprida, tem a minha. Eu posso fazer qualquer coisa, não, para a glória de Deus. Para a glória de Deus é uma obra, é o egoísmo do cara que está fazendo, porque não tem fruto na vida. Cadê o amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão? Cadê? Não tem? É a sua vontade que está sendo feita, ainda que todo mundo aplauda Jesus na sua vida, porque não tem fruto. Jesus olha assim, o crivo dele é assim. João 15, verso 7. Se você permanecer na minha palavra permanecer em você, pede o que você quiser e você será feito. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis glórias a Deus. Não, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto. Meu Deus. Aí o pessoal acha que dar fruto é encher a igreja. E dar fruto é se encher do Espírito. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior foram rios de águas vivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. É a vida do preenchimento interior e o transbordar de vida. Então a questão não é se eu estou fazendo certo, eu estou servindo, se Deus me usa. É se eu sou frutífero. Porque Deus ele vai usar o vaso de honra para honra. Desonra. O que é um vaso para desonra? É quando Deus precisa disciplinar alguém, Deus pega Faraó, por exemplo. Deus foi e humilhou o Faraó na frente de todo mundo. Foi ou não foi? Ali julgava Satanás, ali era Satanás por trás dele, mas Deus humilhou o Faraó, que era a pessoa, e disse Satanás atrás dele junto. Então os vasos de desonra é o que Deus pega para humilhar lá em cima. Fala, pode subir. Agora você vai descer humilhado. Porque quem põe ou quem tira é o Senhor. Então quando você se sentir envergonhado, humilhado, exposto, essa é a sua cruz, não desce. Quando você se sentir humilhado, desprezado, rejeitado, quando você vê que a sua situação está num ponto que está, meu Deus, o fulano deve estar pensando nisso, o fulano é aquilo, o fulano, você preocupado com a sua reputação, ali é o seu lugar de vergonha, ali é a sua cruz. Não desce, não se justifica, não tenta mudar o que está acontecendo, porque ali Deus está mudando, está mexendo, expondo para você a sua vergonha, como fez com Cristo. Que aquela vergonha que ele passou foi da humanidade. O que ele estava lá? Como é que ele foi crucificado? Nu. Ele estava nu ali, braço aberto, não tinha nem cobrir. Imagina, braço aberto lá. Por que nu? Porque Adão, quando pecou, o que ele fez? Que
estava nu. E o que fizeram? Colocaram folhas de figueira. Então a nudez é símbolo do pecado. Quando Jesus ficou nu, Deus está mostrando para todo mundo que estava julgando o pecado da humanidade ali. Então, o pecado é coisa séria. Igreja que não confronta pecado, ela serve a si mesma. Tem que falar. Porque o Evangelho não é para deixar desconfortável, é para transformar você. Não é para você vir como está e ficar. É para você vir como você está, mas tem que ser transformado e conformado à imagem de Cristo. Estão entendendo? Então, é chegado o reino de Deus sobre nós. Então, a partir de hoje, Deus já começa a julgar os demônios das nossas vidas. Nós vamos estudar esse lance de libertação, nós vamos começar a aplicar os princípios em nós e coletivamente. Vamos fazer congresso de libertação, um monte de coisa que Deus está orientando, porque o Evangelho é completo. Tem que ter libertação. A pessoa não frutifica, ela não consegue crescer. E não é porque ela é pior do que as outras, é porque ela está oprimida e não sabe. Amém, igreja? Amém. Então, olha só, verso 24, para a gente fechar o texto aqui, ó. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a barriga ornamentada. Então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então veja, sem arrependimento, sem conhecer a verdade, né? Porque o que liberta não é expulsar demônio, isso é exorcismo. O que liberta é conhecer a verdade. Então, se eu expulsar demônio e não levar você para a comunhão com Deus, você nunca conhece a verdade para te libertar da volta dele. O que é essa libertação? É quando a palavra separa alma e espírito, né? Hebreus 4,12, ela separa alma e espírito. O que é isso? É o que é da carne e o que é de Deus. Você vai fazer a leitura correta dentro do seu coração antes de praticar o ato. A palavra vai iluminar você por dentro e falar, isso aqui é carne. Você vai fazer a carne. Você quer mesmo fazer isso aqui? Aí você vai lá e faz consciente. Ou então, isso aqui é de Deus, é o Espírito. Você vai ver com clareza dentro de você mesmo. É isso que a luz faz quando você é preenchido da palavra. A palavra é luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ilumina todo homem por dentro. Deus vai te mostrar quem você é. E quando Ele te mostra quem você é, que você vê que você é soberbo, que você é arrogante, mentiroso, prostituto, avarento. Na hora que você vê isso, à luz da palavra, Ele fala assim para você, vamos mudar. Porque Ele vai te mostrar. Enquanto os outros têm que apontar, você não muda, porque você acha que as pessoas só veem o seu defeito. Mas quando Deus te mostra, Ele te dá poder de mudança, que é exousia, é o poder de ser feito filho de Deus. O que é isso? É de obedecer não mais a sua vontade, mas a dele. Exousia é a palavra grega, quando fala lá, é Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. É o poder de escolher. Você pode agora não ser escravo da vontade, mas fazer algo contra a vontade, porque você entendeu algo maior do que a sua vontade. Amém. Vamos ficar em pé? Nós queremos te louvar pela tua palavra, e eu quero pedir ao Senhor que venha visitar cada coração e cada pensamento. Venha, Senhor, julgar os demônios na vida dos meus irmãos, e aqueles que estiverem no coração arrependido, que vão entrar em processo de arrependimento e de confissão de pecado esta noite, aqueles que nos assistem através da internet. Papai, como Moisés levantou os braços, levanta os braços esta noite, para que o povo de Israel possa vencer a guerra. O Senhor chamou Moisés de intercessor, enquanto ele mantinha os braços, e Arão e Hur seguravam os seus braços, o teu povo vencia a guerra contra os moabitas. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar os anjos do Senhor e pedir ao Senhor que vá trabalhando na vida, na mente, nos corações dos meus irmãos, que o teu Espírito esteja agora trabalhando para que, de fato, eles possam confessar os seus pecados, enxergar as suas faltas, e não tratar mais com leviandade os seus pecados, em nome de Jesus, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós, é chegado o reino de Deus sobre vós. E agora, Senhor, julga esses demônios, começa a trabalhar na vida dos meus irmãos, e que essa igreja frutifique no Senhor, por amor do teu nome, para a tua glória. Recebe a honra, o poder, a glória, a majestade, o louvor e a autoridade, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu não sei quem está nos assistindo hoje. Érica. A Érica, um abraço, Érica, Deus abençoe você e João Paulo. Mônica. Quem? Mônica. Mônica, um abraço para você também, Deus abençoe. Fica com Deus aí.